Então é fascinante quando a gente lê a Bíblia inteira na sequência, não do jeito que está escrito, né, no livro que a gente tem em casa, mas na sequência cronológica, porque se coloca as coisas junto. Então, esse salmo que a gente vai estudar hoje, nós vamos falar um pouquinho mais ou menos de quando ele foi escrito, que assim, né, diante de todos os estudos dos estudiosos teólogos, eles acham que foi nessa época do rei Josafá. Não, não era Josafá. É tanto nome complicado. Nós vamos chegar lá. Então, e foi durante uma batalha que ele estava enfrentando. Então, nós vamos abrir no Salmo 46, vamos ver qual que é o de vocês, que às vezes tem uma pequena diferença. Começa assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É 46? Na sua, né? Não, qual que é na sua? 45. Então, vamos ver. Tem umas que são 45 e umas que são 46. Então, é só a gente acompanhar. Mas o versículo que eu quero colocar em foco hoje é o versículo 10. Depois nós vamos voltar nos primeiros. Mas eu quero colocar em foco o versículo 10. O versículo 10, a gente você já deve ter escutado, porque é um versículo que várias vezes, quando a gente está passando por dificuldade, alguém vem e fala para a gente, né? E fala assim, deixa eu pegar uma outra tradução, que essa aqui eu não gosto, não. Diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, a gente não existe um momento, pelo menos eu estava falando com umas pessoas essa semana. O momento que a gente está vivendo nessa terra está sendo um momento assim de muita tribulação, de muita agitação, de muita coisa acontecendo, de muita turbulência, né? Então, assim, mais do que nunca, a gente precisa escutar essa mensagem. Aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? Saber quem é a nossa rocha, quem é o nosso porto seguro, né? Quem é aquela pedra, quem é aquela pessoa, né? Mais não é tão fisicamente, mas aquela pessoa onde a gente deposita a nossa confiança. Para quem que a gente corre, né, nos momentos de dificuldades. Então, esse salmo hoje nós vamos aprender um pouquinho dessa história que é fascinante. E eu vou ler um pouquinho porque eu não quero deixar nada de fora. Fui escrevendo, talvez eu vou até repetir algumas coisas. Mas é importante a gente saber que é um salmo de vitória. Apesar do momento em que eles estavam vivendo, o final, o resultado foi vitória, né? Então, na vida do cristão, existem duas verdades que são estáveis e inabaláveis, que é o reino de Deus, a promessa do reino de Deus que a gente tem, né? A gente não vive para esse reino terreno, a gente vive com aquela esperança, Paulo falou isso muito, né? No que vai vir, no reino de Deus. E a fidelidade da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus através da Bíblia, que foi escrita por homens inspirados por Deus. E é importantíssimo, já falei várias vezes aqui, a gente não pode tirar pedaços da Bíblia fora do contexto para aplicar na vida da gente. E é isso que tem acontecido muito com muita gente que está debandando aí, fazendo umas loucuras em nome do Evangelho, quando na verdade é totalmente fora do que Deus está falando. E, inclusive eu, gente, eu fico tão feliz às vezes quando depois de pesquisar e estudar, eu falo, nossa, realmente não tem nada a ver, não é isso, né? Eu aprendi isso a vida inteira e olha só. Então, tem duas coisas que eu aprendi claramente recentemente que eu tô feliz porque ainda sou ensinável. Eu nunca vou chegar a dizer que o que eu sei é aquilo que é, sabe? Porque eu acho assim, as verdades da Bíblia, a gente vai aprendendo e a gente vai aperfeiçoando, né? Então, uma coisa que eu aprendi tem 2 semanas, quando eu estava lendo a Bíblia agora, e olha que eu já li com essa moça, é a terceira vez que eu estou lendo com ela, e só dessa vez que registrou na minha cabeça
que a Bíblia não é tudo que está na Bíblia que é profecia ou promessa de Deus para a minha vida. Então, um exemplo, tá? Um exemplo que eu falei várias vezes e eu escuto o povo falar sem parar. Ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando ele for velho não vai desviar dele. Está lá em Provérbios. Muita gente fala isso para mim. Eu agarrei nisso, mas aí eu fiquei, ultimamente, nos últimos anos, um ano ou dois, eu fiquei pensando assim, gente, mas minha mãe ensinou meu irmão e ele morreu e eu não tenho certeza sabe, ele morreu sem perdoar, morreu bravo com o filho. Então, assim, eu não tenho certeza se ele tinha salvação, né? Mas também quem sou eu para julgar? Não vou julgar. Mas então, assim, então essa promessa, coitada da minha mãe, que foi tão fiel a Deus, não funcionou para ela, né? Então, eu aprendi que, por exemplo, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro literário. Salomão, ali no livro de Provérbios, ele escreveu a maioria dos provérbios. E ali, o que ele estava dizendo? Ele estava compartilhando com as pessoas lições de vida que ele teve. São lições práticas muito boas. Se a gente poder ler e aplicar para a nossa vida, são lições fantásticas. Mas não é Deus falando, porque aí tem coisa assim, que fala assim: o justo jamais vai mendigar o pão. Quantas pessoas fiéis, devotadas, que amam a Deus, passam fome? Né? Então, a gente vai ver que ali naquele livro de Provérbios, em especial, tem dois livros mais que são assim. As coisas não são são coisas literárias, mas não são literais, não são promessas de Deus. Então, eu não vou pegar um pedaço ali e vou ficar falando que, não, Deus prometeu e vai me dar. Então, assim, por isso que é importante estudar a Bíblia, não só ler e sair por aí falando as coisas, né? Então, assim, eu fico fascinada. Cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu acho muito bom. E a outra sobre a vinda de Jesus, né? Que eu sempre, desde que eu nasci, eu aprendi que existia um arrebatamento e que todo mundo que fosse salvo ia subir, desaparecer, e aí o povo que ficasse ia sofrer demais. Eu falei, não, que bom, né? Então nós vamos todos passar livre do sofrimento. Mas hoje em dia, lendo, estudando, na verdade a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. Mas não fala que a gente vai ser privado do sofrimento, ou que a gente, pelo contrário, né? Jesus, quando lá em Mateus, ele falou que a gente ia sofrer, né? Que era para ver os sinais dos tempos, que era para estar atento. Então, são coisas assim, eu estou escutando, mas quando eu começo a estudar, as coisas entram numa claridade, né? Então, eu acho que acho muito bom isso que a gente está fazendo aqui, e eu espero que vocês questionem muitas coisas, sabe? Como eu faço, porque questionar traz lucidez, questionar o Espírito, dá lugar ao Espírito Santo te ensinar, né? Porque esse é um trabalho do Espírito Santo, é ensinar, é corrigir, é alertar, consolar, né? Então, tem que deixar bem claro isso, que a Bíblia não pode ser tirada do contexto. Então, tem o contexto, eu vou ler aqui, contexto, o parágrafo, né? Tem o parágrafo, a gente não pode ler só um versículo, a gente tem que ler o parágrafo, a gente tem que ler o capítulo, a gente tem que ver o que que veio antes, o que que veio depois, e na história, o que que foi que estava acontecendo quando isso foi escrito, né? Então, é muita coisa, por isso que tem muitos estudiosos, e hoje em dia, graças a Deus, com a internet, você pode procurar um monte de gente, né, para pesquisar. Aí você começa a desenvolver e conhecer aquelas pessoas que são mais fiáveis, né, com quem eu posso confiar na interpretação dessas pessoas, né? Então vamos lá, vamos começar. Aquietai-vos e reconheçam que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, serei exaltado na terra. Então, aquietar, né, é ficar em paz. É não sair correndo que nem uma galinha sem pescoço, sem saber para onde que vai, né? É desistir,
de querer estar no controle. Essa é a coisa mais difícil, né? Aquietar é totalmente entregar o controle para Deus. E isso é uma coisa que o humano tem dificuldade, né? Eu quero estar no controle da minha vida, eu quero estar no controle dessa situação, né? E o que vem junto, a gente só pode aquietar se a gente reconhece e sabe quem é o nosso Deus. Qual é o caráter do meu Deus? Se eu não reconheço, se eu não conheço quem é o meu Deus, eu não vou conseguir, né? Eu vou querer ficar batendo perna até eu cansar, porque muitas vezes a gente tem que se render, né? Fica fora do controle, né? Muitos de nós estamos falhando em ficar quieto, em parar e também em reconhecer quem é Deus. Né? A gente não conhece o nosso Deus. E a gente só vai ele se revela na Bíblia. A gente só vai conhecer quem é o nosso Deus se a gente se gastar tempo na Bíblia, né? No Salmo 46, nesse versículo 10, nós somos chamados a ficar quietos e reconhecê-lo, né? Aí, começando no versículo, olha como começa esse capítulo. Aqui diz que na minha Bíblia fala que é o Salmo do mestre de canto dos filhos de Corá. Então, Corá vai entrar na história de hoje também. Então, começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não tememos, ainda que a terra transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Isso é fé. Ainda que a coisa mais segura que existe, que é uma montanha, tremer, se abalar, desmoronar, eu vou manter fiel. Eu vou conseguir aquietar. Eu vou conseguir reconhecer que o meu Deus está no controle, né? Então aqui diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Ele é amparo, ele é proteção, gente. Isso é que ele é, né? Ele é força, né? Fortaleza é força. Ele nos sustém, ele nos ajuda a suportar as dificuldades, ele nos dá força interior, porque a maioria das vezes, claro que se você está doente, você tem que procurar um médico, mas na verdade, a maioria das vezes, o que mais desmorona é o coração, é a parte interior. A gente fica tão assustado, com tanto medo do que está na frente, que desmorona. E é aí que a gente recebe de Deus o consolo e a fortaleza, né? Então, ele é essas duas coisas, ele é amparo, ele é força. Deus é também nossa ajuda segura em momentos de angústia e nosso socorro presente. Deus está sempre disposto a nos ajudar, sempre. E sabe o que mais? Ele quer nos ajudar. Não é que ele só está disposto, ele quer, ele anseia. Quantas vezes na Bíblia que ele fala, ora, pede, pede que eu dou, vem a mim, eu vou carregar o seu fardo, eu vou te ajudar, eu vou andar com você nessa dificuldade. Vem, vem. Ele quer. Ele, como a gente, como mães e pais, a gente quer dar coisa boa para os nossos filhos, a gente quer ver eles felizes. Então, até o momento que você não assim, até quando você conseguir ver Deus como seu pai, gente, ele não é aquele homem poderoso num trono, não. Ele é um pai carinhoso, um pai amoroso. Ele quer ser chamado de papai, paizinho. É esse tipo de relação que ele quer com a gente. Não é uma relação de, ai, um Deus, eu não posso nem chegar perto. Não. Ele mandou o filho dele descer aqui. Saiu de toda pampa e circunstância que ele vivia para ser um de nós, para mostrar que ele quer um relacionamento conosco. Se sabemos que Deus quer nos ajudar, se a gente sabe isso no mais profundo do nosso coração, a gente consegue ficar quieto no momento de dificuldade. Não que nós não vamos sentir. Sentir, a gente vai sentir.
Porque a gente é humano, a gente sente dor, a gente sente tristeza, a gente sente medo, mas a gente não vai desesperar. A gente vai saber que no colo do Pai a gente está bem guardado, né? Este salmo é muito lindo. Eu vou ler ele todinho agora, nós ainda vamos desmiuçar ele um pouquinho mais, mas eu quero que vocês vejam o conteúdo desse salmo. Desligou meu iPad aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não tememos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Jamais, nada vai ser abalado na presença de Deus. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse Deus é capaz, ele é poderoso e ele quer ser o seu papai. Ele quer te ajudar, ele quer te carregar, ele quer solucionar suas dificuldades. Ele é o nosso baluarte, nosso apoio, proteção, amor, defesa. A gente vai ver três atributos bem importantes de Deus aqui nesse capítulo. A gente leu, né, sobre o poder de Deus, a presença de Deus e a paz de Deus. Então, o poder de Deus, embora as montanhas, esse símbolo, né, de estabilidade, de força, de poder, aquelas montanhas mais altas, parece que nada pode ultrapassar ou pode derrubar, né? Mas diante do poder de Deus, elas se desmoronam. Por isso que a gente não pode confiar nessas coisas como a nossa proteção. Só Ele, só Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Deus é nosso refúgio, força, Ele é poderoso, Ele é onipotente. Esse poder dele é a onipotência de Deus. O nosso Senhor está acima de todo equilíbrio e estabilidade. Por mais permanente que as coisas pareçam, o poder de Deus está acima disso. Acima de tudo. A gente, às vezes, na vida, né? Eu acho que todo mundo passa por fases diferentes. Aí você chega num ponto onde você fala assim: não, pronto, agora a minha vida está estável, né? Meu marido está com um bom trabalho, as crianças já estão indo bem para a escola, está tudo bem. Aí vem uma coisa e desmorona aquela estabilidade que a gente tinha. Perde um emprego, ou um filho fica rebelde, ou seja, uma doença vem. Aí se vai a estabilidade, né? Mas quando a nossa estabilidade está firmada naquele que nunca muda, que ninguém pode destruir, a gente está bem, a gente vai conseguir aquietar, né? Aí vem a presença, então é o poder de Deus, a presença de Deus. O que que é a presença de Deus? É a onipresença. Ele está em todos os lugares, não tem um lugar que ele não possa entrar. Nenhum. Ele está no palácio mais rico e no casebre mais pobre, numa cela um presídio, ou no meio da rua com os mendigos. Ele não se limita a uma igreja bonita, com vitrais magníficos, não.
Ele é presente, onipresente. Onde existir um ser humano, ele está presente. Ele está oferecendo a mão a qualquer pessoa. Depende da pessoa estender a mão, né? A gente precisa iniciar. E a gente vai ver na história de hoje que o rei teve que ter iniciativa, e a iniciativa dele foi correta. A paz de Deus. Aqui ainda tem um versículo que eu gosto muito. A presença de Deus no meio de nós é garantia de que, mesmo que as nações e os reinos cambaleiem, Deus nos consola e nos ajuda a cada manhã. Em Lamentações 3, 22 e 23, fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Eu lembro que muitas vezes eu orei por isso pela Quênia. Deus renova cada manhã as tuas misericórdias sobre ela. Dá força, porque um ser humano não pode suportar tanta coisa, né? Em fases diferentes. Então, assim, eu acho que é a gente saber que essa misericórdia, essa graça, esse amor, essa força se renova a cada manhã. É só a gente abrir o olho e falar: Deus, dá mais uma dose dessa misericórdia, dá mais uma dose dessa força que eu preciso para o dia de hoje. Né? A gente às vezes esquece que quando a gente põe o pé no chão, o diabo já está atrás, querendo derrubar. Então é a gente pedir ao Senhor, antes de botar o pé no chão: Deus, me dá o que eu preciso hoje. Né? A paz de Deus, assim como com a sua voz, Deus criou tudo que existe, tudo nesse universo, com a sua voz, com a sua palavra, do visível e o invisível. Da mesma maneira, ele pode derreter a terra, ele pode destruir montes, ele pode causar guerras. Ele tem poder, mas ele oferece paz no meio dessas loucuras que aparecem diante de nós. Será que dá para a gente entender um pouquinho? O Senhor dos Exércitos, onipotente, onipresente, e o Rei da Paz está comigo, ele está com você. Não só quando você vai na igreja, mas no seu dia a dia, quando você está lá na academia, quando você está no supermercado, quando você está fazendo umas coisinhas corriqueiras dentro de casa, ele está presente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Reconheçam quem eu sou. Eu serei exaltado. A proteção e a presença de Deus prevalecem sobre a segurança oferecida pelas montanhas, pelos mares, pelas coisas que você talvez pense que são estáveis. É muito mais poderoso. Então, nós vamos agora saber da origem. Se quiserem abrir lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a gente vai ler sobre o rei Josafá. E por isso que a gente vai, eu vou ler uns versículos picados, porque eu quero que depois vocês tomem tempo e leem e meditem nesse capítulo, gente. Ele é muito, muito, muito precioso. A reação de Josafá diante do seu desafio, o que que ele fez, e ele levou toda a cidade a reagir igual, né, a seguir a sua maneira de enfrentar a dificuldade. É 2 Crônicas, tá? No capítulo 20. Então, assim, é muito importante. E outra coisa, como será que as pessoas me veem quando eu estou enfrentando dificuldades? Isso é muito importante. Né? Eu estou refletindo a minha confiança em Deus, porque às vezes a gente fala muito mais alto com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso testemunho, do que com as nossas palavras. Né? A gente já viu tem o ditado que fala, é, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, assim, às vezes eu ficando caladinha, as minhas ações vão falar mais alto. Então, o rei Josafá, nós vamos lá. Vamos começar no versículo 2.
Ai, por que que não foi para Crônicas? 21. Ok. Então, eles estavam num momento onde ali vivia tendo guerra o tempo todo, né? Nunca vi tanta guerra que tinha naquela época. Então, assim, naquele específico momento, alguém trouxe a notícia para Josafá de que o inimigo, que normalmente eram reinos que se juntavam e às vezes ficava um exército super grande, estava do outro lado, super poderoso, muito maior do que ele. Ele não teria condição de vencer de jeito nenhum, né? Então, vamos ver o que que ele falou. É, Depois disso, os filhos de Moabe e de Amon, com alguns dos menonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão nessa cidade aqui pertinho, já estava pertinho. Então, gente, era real, tá? Não era imaginário, não era fixação, ele não estava sonhando, o desafio era real, o perigo era real, né? Aí vamos ver como que ele reagiu. Então, Josafá teve medo, tá? Ele teve medo. E o que que ele fez? Não mandou eles aumentarem as armas, não mandou eles se prepararem mais no exército. O que que ele fez? Teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Essa foi a atitude dele diante dos inimigos que vinham atacar. E o que que ele fez? Apregoou um jejum em todo o Judá. E aí toda a cidade foi junto com ele. Tem que pensar que naquela época o reino estava dividido. E passavam reis horríveis por Israel. Tava duas cidades, foi dividido em duas nações e tinham reis horríveis que não queria saber de Deus. Josafá não foi um deles. Josafá foi um dos poucos que eram fiéis a Deus. E aí apregoou um jejum para todo mundo, para Judá, né? Não Israel. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então, aqui, Josafá fez a coisa certa, ele correu para Deus, proclamou um jejum para que todo mundo apoiasse, né? Aquele versículo que fala: quando dois ou três se reunirem em oração, Deus vai escutar e vai responder. Então, ali era uma cidade inteira reunida com ele. E eu fico pensando assim, pensa com esses filmes que a gente vê de guerra, né? Pensa bem, um rei está vendo um exército gigantesco vindo e ele, em vez de se preparar politicamente para enfrentar, ele vai buscar a Deus e vai orar, né? Então ele estava amedrontado, a situação era real, mas ele decidiu consultar a Deus. E sabe uma coisa que isso estava me vindo à mente hoje, quando eu estava estudando isso aqui. A Bíblia fala muito no Velho Testamento, né? No Velho Testamento, dos profetas, né? Os profetas eram o quê? Eram mensageiros de Deus. Mas as pessoas não precisavam ir ao profeta para falar com Deus. Deus falava com as pessoas através do profeta. E eu comecei a falar, gente, é mesmo, olha aqui, ó, Josafá foi e orou. Davi orava direto para Deus quando ele estava lá. Os salmos maravilhosos, ele escreveu direto para Deus, mas quando Deus tinha que dar uma mensagem para Davi, ele mandava o profeta para falar com Davi. Então, assim, Deus sempre foi acessível para escutar, mas em momentos que ele precisava falar, ele usou os profetas. Eu acho que era para não ter confusão, né? Porque imagina se todo mundo chegasse com uma mensagem como acontece hoje. Por isso que hoje é tão duvidoso quando a pessoa fala que Deus falou, porque tem muita gente falando que Deus falou. E às vezes é uma coisa horrorosa que eles estão falando que Deus falou, né? Então, mas naquela época era sério o trabalho do profeta. E lembra que se ele entrasse no Santo do Santo com pecado, ele era fulminado ali na hora, né? Tinha que puxar a cordinha. Então, Josafá orou, né? A gente vai ver que hoje vai ter o profeta também nesse capítulo. Sem dúvida, as notícias do mundo à nossa volta são alarmantes, nos trazem medo,
né? Enche de ansiedade. O que que vai acontecer? Onde que eu vou? E vai ter dinheiro para ficar velho? Não vai ter? Tem aquele monte de preocupação, né? Vou ter saúde? Muita coisa acontece. Mas nós que amamos e seguimos ao Deus Altíssimo, temos que correr para Ele quando cheguem essas dificuldades. Temos que correr para Ele. É Ele que vai nos orientar. Se é enfermidade, Ele vai orientar. Um médico, um hospital, um tratamento, pede a claridade, pede, Deus, mostra se tem alguma coisa ruim dentro de mim que precisa ser mostrada. Me dá um médico que vai ter não somente capacidade e skill, né, destreza, mas que vai ter compaixão, que vai ser uma pessoa humana para lidar comigo. A gente pode pedir essas coisas, mas vai para Ele primeiro em vez de sair correndo aí que nem doido. Porque se você vai para ele primeiro, o seu caminho vai ser mais curto. Ele vai te orientar e te direcionar. Enquanto todos estavam em assembleia no templo do Senhor, Josafá se dirigiu ao Deus, exaltando e lembrando das suas promessas. Por isso que nós estudamos e lemos a palavra. Porque quando a gente está numa situação difícil, a gente fala, Deus, o Senhor fez isso lá eu estudei na Bíblia que o Senhor fez isso, o Senhor livrou, o Senhor protegeu. Então, o Senhor é capaz, então faz para mim. Porque se essas histórias não tivessem na Bíblia, a gente não ia saber com que tipo de Deus que a gente estava lidando. Mas isso está aqui para a gente aprender, para a gente confiar, para a gente saber quem Ele é, né? Então vamos ver no versículo 12. É, vamos o versículo 6 primeiro, olha só. Olha como que ele diz, Josafá. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Então, Josafá conhecia quem era o Deus dele. Você conhece quem é o seu Deus? Ele chegou diante de Deus primeiro declarando: O Senhor é esse Deus que eu confio, de poder, de misericórdia, de força, né? Aí ele começa a declarar todas as coisas que Deus já tinha feito, né? Várias vezes na Bíblia a gente vê isso, né? Recontando. E lá em Josué, Moisés mesmo, não Josué, em Êxodo, Moisés falou: não deixe de contar para os filhos. Conta, conta, conta essa história uma e outra vez para que eles não se esqueçam, né? Não se esqueçam da saída do Egito, não se esqueçam dos livramentos que Deus deu. Esse é o nosso Deus, né? Aí vamos lá no versículo 12. é, aí ele fala, né, como se Deus não soubesse, né, no versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir, aí vai lá na história, cujas terras não permitisse que fossem invadidas, porque naquela época esse pessoal de Moabe tinham ajudado os israelitas quando eles estavam atravessando o deserto. Eles deixaram eles passar. Teve cidades que não deixaram. E aí Deus falou: destrói. Mas os moabitas deixaram. Então Deus falou: deixa eles quietos, usa eles aí como escravo, mas não destrói, não. E agora era esse povo que estava vindo contra, né? Então ele fala: o Senhor não nos permitiste invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e nos destruíram. E nos querem destruir mais, né? Aí o 12: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Eu não dou conta. Eu não tenho força suficiente. O meu exército vai perder na primeira coisa que a gente enfrentar, já acabou, né? Não temos força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Gente, me arrepia de pensar, sabe? E quantas vezes a gente está diante de situações que fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei para que lado que eu vou, eu não sei que eu faço, mas aí a gente continua tentando, né? Não, vamos para quem sabe, para quem pode guiar, para quem pode orientar, né? Aí, o versículo 13: todo Judá estava de pé diante do Senhor,
como também as suas crianças, mulheres e seus filhos. Não tinha esse lugarzinho separado para as crianças, não. Todo mundo participava. Ali era uma reunião onde todo mundo estava intercedendo. As crianças também estavam de jejum, eu acho, né? Isso é coisa minha, eu que estou falando. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jehaziel, aí era o profeta, tá? Aí era o profeta, e que deu a Josafá uma mensagem de Deus. Então, vamos lá, no versículo 15. Veio a mensagem de Deus ao profeta e disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Uh! Imagina. Esse é o recadinho que Deus mandou para Josafá. Agora, Josafá podia fazer o que ele fez, que foi acreditar e confiar, ou ele podia falar, mas você está ficando doido, e aí, vou ficar quieta aqui, deixar o povo vir matar a gente? Deus deu instruções detalhadas. Não, Deus não falou só isso, ele deu detalhe. Olha, vamos ver o que ele fala, o que ele falou. 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei ali, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, ao detalhe que Deus está dando, neste encontro não tereis de pelejar. Vocês vão fazer nada. Tomai posição, como se fosse ter a luta, fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. Então, olha a reação de Josafá. Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Essa foi a reação de Josafá. Deus disse: Vocês não precisarão pelejar. Eu vou lutar. Essa batalha é minha e não é sua. Vamos nos colocar no lugar do rei Josafá e do seu exército. Deus está dizendo a eles que não tenham medo, que saiam cedinho, como se fosse acontecer a batalha, tomem suas posições, mas que não ataquem. Fique paradinho, apenas admirando, apenas olhando. Isso parece uma ideia absurda, né? Parece uma loucura. Como você se sentiria no lugar de Josafá? Não era só a vida dele que estava em jogo, era de todo Judá, de toda a nação. Foi exatamente isso que Josafá fez, por mais absurdo que isso pareça. Isso eu chamo de fé em ação, confiança total. Eu não sei se seria fácil para mim, mas cada vez que eu estudo mais, que eu aprendo mais, que eu conheço mais esse meu Deus, é um passinho mais perto de confiar, de entregar, de descansar. Deus pode e quer te ajudar. Deus pode e quer me ajudar. Ele é a nossa proteção e a nossa força. A ordem era: fiquem quietos e vejam o livramento. Por isso, lá no Salmo 46, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei. Ainda assim, em momentos em que estamos realmente ameaçados e estamos com medo, é muito difícil para nós abandonar as nossas armas, que sejam recursos, conhecimentos, dons, habilidades, possibilidades, e simplesmente ver a salvação que Deus tem preparado para nós. Não é fácil,
Se você não tem nada para lutar, é fácil, mas se você tem todas as armas, e você fala, então tá, eu vou escutar, e eu vou parar e ver o que Deus vai fazer nessa situação. Muitas vezes, só nos rendemos a Ele quando já esgotamos todos os outros recursos, quando isso deveria ser ao contrário, né? A Bíblia diz, vamos ver o restinho da história, no capítulo, no versículo 18, como que foi a vitória. Então, Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e os coreitas, então, como lá no capítulo fala, que são o Salmo de Coré, né? Para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Então, o que que eles fizeram? Em vez de agarrar as armas, começaram a cantar louvores a Deus. Quantas vezes, gente, eu já perdi a conta no meio das coisas mais difíceis da minha vida, é quando eu ponho aquelas músicas de louvor mais alta e eu choro e eu canto alto, alto para o diabo escutar e sair de perto. Porque é no louvor que as cadeias são quebradas, que os montes são ultrapassados, é no louvor que o inimigo perde a sua força. Quando a gente consegue louvar no meio das dificuldades. Louvor tem poder, te garanto. E aqui foi bem claro. Aí no dia seguinte, não, aqui no dia seguinte não, ainda foi no dia da batalha. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecó, e saíram com eles. Josafá se pôs em pé diante e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Olha a mensagem do rei. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. O que foi na frente? Não foram os homens mais poderosos, mais fortes. Foram os levitas, os cantores, que foram cantando na frente. Ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrado, não foi nem roupa de guerra, foram vestidos de ornamentos sagrados, a roupa do templo, marchando à frente do exército, louvavam a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando eles começaram a cantar louvores. Este é o segredo. A adoração, louvor, confiança em Deus, cânticos. Essa é uma maneira bem incomum, né, de entrar numa batalha de verdade, né? Numa batalha onde tinha armas e tinha gente preparada para matar. Mas foi assim que Deus quis. A obediência deles deu vitória. A obediência do rei, que preferiu ouvir o conselho de Deus. Aí vamos ver, continuar no restinho. Tendo chegado Judá no alto para ver, né, o inimigo do outro lado, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Nenhum. Tudo que os israelitas fizeram foi o quê? Cantar louvores a Deus. Tudo que eles fizeram. Vamos ver o que mais que eu quero ler aqui. Ao chegarem, aí o que, que eles fizeram? Na volta, aí, por favor, leiam esse capítulo depois que a gente acabar a aula aqui. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Todos voltaram para o templo para agradecer.
Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra. Então, assim, todo mundo ficou aterrorizado. Todos os vizinhos ficaram com medo de Israel. Ou quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra Israel. Aí no versículo 30, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Não porque Josafá era poderoso, não porque o exército dele era forte, mas porque Deus havia dado descanso a Josafá. A melhor e mais poderosa arma do cristão contra os ataques de Satanás e diante das adversidades e dificuldades da vida é o louvor. Louvar a Deus. E nunca teve tanta música de louvor igual tem hoje. Qualquer lugar que você vai, no YouTube, onde for, você acha músicas de louvor e adoração a Deus. O louvor rompe barreiras, quebra cadeias e acalma o coração. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, abrigo, força, ajuda segura nos momentos de angústia. Aquietai-vos e reconheçam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. Que Deus abençoe, que vocês consigam ver a Deus como Ele é, quem Ele é e o que Ele é para você, né? Que cada dia mais você perceba um pouquinho mais desses atributos maravilhosos que Deus tem e oferece para a gente. Ele quer te ajudar, Ele quer te ouvir. Deus te abençoe.